Olá pessoal, meu nome é Nivaldo, sou de Itapecerica da Serra e hoje a primeira coisa que eu quero falar com vocês é a respeito do nome do canal. Tinha comentado no vídeo anterior, que esse nome ia ser trocado porque realmente eu nem venho mais pronunciando o nome do canal e tem vários outros canais aí que já tinham esse nome, e por um descuido meu eu acabei repetindo o nome do canal. E depois de conversar com a namorada, com os filhos, com alguns amigos, chegamos ao nome do canal como Tampa Invest. Por que Tampa Invest? Porque Tampa é um apelido que eu carrego desde os 8 meses, Então são pelo menos aí 42 anos que eu carrego esse apelido, E foi um consenso entre todos de que esse apelido deveria aparecer. Então, por esse motivo aí, o canal se chama Tampa Invest. E sobre o vídeo, eu quero falar com vocês, que eu tinha comentado no vídeo anterior que eu ia apresentar para vocês a ideia da carteira do canal, Esse canal surgiu com essa ideia de montar uma carteira de ativos, voltado à renda passiva. Mas com qual objetivo? Com o objetivo de atingir a liberdade financeira. Como eu tinha planejado com vocês nos primeiros vídeos, nós vamos trabalhar com a ideia da liberdade financeira entre R$ 2.500 e R$ 3.000. Nossa ideia é construir esse patrimônio, dentro dos ativos financeiros, Então não vamos fugir dos ativos financeiros para isso. E dividimos os aportes do canal, da seguinte forma: 40% vamos deixar em fundos imobiliários, que vão nos pagar aluguéis aí todos os meses, para a gente construir a bola de neve, para a gente começar a comprar mais ativos e fazer esses fundos aí começarem a crescer por si só. Como eu gosto muito de fundos de tijolos, basicamente nós vamos trabalhar aí com 8 a 10 ativos, 8 a 10 fundos voltados a fundos de tijolos. É claro que eu posso colocar aí na carteira no decorrer do tempo alguma coisa de fundo de papel, mas nesse início, o objetivo é focar nos fundos de tijolos, lajes corporativas, galpões logísticos, shoppings, galpões industriais. 30% da nossa carteira vai estar voltada para ações, mas que tipo de ações? Ações consolidadas, de empresas consolidadas no mercado, ações que pagam dividendos, Afinal de contas, para construir essa renda passiva, nós vamos buscar os dividendos, o retorno. Então, vamos pegar aí ações de bancos, ações de saneamento básico, ações de elétrica, ações de seguradoras, para montar esses 30%. 10% da carteira nós vamos deixar em renda fixa, mas aí estaremos focados no Tesouro Nacional, E esses 10% eu vou usar como reserva de oportunidade. Afinal de contas, cada oscilação do mercado surgem oportunidades e nós estamos dispostos a pegar essas oportunidades. E os outros 10%, para completar aí a nossa carteira, nós vamos aí, com o passar do tempo, vamos começar a trabalhar com empresas de crescimento, Então são os 10% para risco que nós vamos deixar da carteira, Todos os outros 90% vão estar ali mais ou menos em empresas e ativos que mantêm ali uma volatilidade relativamente baixa, Mas esses 10% sim, nós vamos aí buscar crescimento, Nós vamos pegar empresas de crescimento, claro que vamos tentar aí cercar para escolher boas empresas de crescimento, mas 10% vai ser voltada para isso, Então, dessa forma, nós vamos montar a carteira do canal. Eu quero começar a carteira do canal comprando um fundo imobiliário chamado XPLG11, Então, o primeiro ativo será o XPLG11, Eu vou mostrar para vocês aqui, vou colocar daqui a pouco para vocês aí no final do vídeo a compra desse fundo, as primeiras cotas que nós vamos comprar para o canal desse fundo, E a compra de cada ativo eu vou mostrar para vocês aí quantos ativos eu comprei e qual foi o ativo, E o porquê. Vamos montar primeiro a parte de fundos imobiliários, E depois, consequentemente, vamos montar a parte de ações, No meio podemos montar aí um pouco da nossa reserva de oportunidade. E aí a cada aporte eu vou mostrando para vocês aí onde foi que eu apliquei o dinheiro do canal, tá bom?
Então a ideia é essa. Agora eu quero mostrar para vocês, eu quero entrar ali num site de pesquisa para mostrar para vocês quais foram os critérios que me levaram aí, né, pelo menos os critérios básicos que me levaram a escolher o fundo XPLG11 para colocar nessa carteira. Lembrando que não é recomendação de compra nem de venda de nenhum ativo, tá? Também quero pedir a vocês que divulguem o meu canal, que me ajudem a fazer esse canal crescer. Esse início é muito difícil, é muito lento, então eu preciso da ajuda de vocês para divulgar o canal, para se inscrever, para ativar o sininho, para receber as notificações, para que toda vez que eu lance um vídeo vocês recebam lá o comunicado para poder acessar, tá, pessoal? Então eu preciso muito da ajuda de vocês nesse momento, senão o canal não vai crescer, né? Eu vou continuar gravando os vídeos, sim, esse é um objetivo, né? Mas vocês podem me ajudar aí a fazer esse canal chegar mais longe. Então vamos lá para a tela do meu computador. Eu vou ali para o Status Invest e vou mostrar para vocês ali o primeiro critério que eu usei para escolher esse fundo. Então aqui no Status Invest, nós vamos ver aqui que eu começo olhando o administrador do fundo, tá? Isso é importante porque esse cara é o cara que vai tomar a decisão de comprar mais ativos, né? Esse é o cara que vai tomar a decisão de escolher os locatários, né? Que vai tomar ali a decisão de negociar os contratos, né? De aluguéis, né? Então esse cara aqui é muito importante, tá? Então, nesse caso aqui, o administrador é o Vortex, né? E existem inúmeros outros, né? Aqui a gente tem um compilado aqui, né? Com suas informações básicas, né? CNPJ, nome, né? O site deles aqui que a gente pode pesquisar para dar uma olhada quais são os outros fundos que ele está administrando, né? E aí dá para a gente ter uma visão geral de como é esse administrador, tá bom, pessoal? Então esse é um dos critérios ali básicos que eu usei para escolher esse fundo, né? Depois disso, mas não menos importante, é claro, né? Eu vou continuar aqui no Status Invest e vou para outra coluna. Essa coluna aqui eu quero deixar para trabalhar com vocês mais para o final, tá, pessoal? Essa daqui eu vou voltar lá no final, tá? Quero voltar aqui a parte de dividendos, tá? A parte dos aluguéis. Os aluguéis eu quero trabalhar por último. Então aqui nós vamos aqui agora para o Fundo Explore. Aqui no Fundo Explore você tem as informações básicas, né? Liquidez diária, último rendimento, né? Patrimônio líquido, valor patrimonial, rentabilidade do mês, né? E o preço sobre o valor patrimonial. Esse caso aqui, ó, não é um critério que eu usei, mas é interessante olhar, né? É bem importante que ele fique perto de 1 ou abaixo de 1, tá? 1.5, 1.4, ali tá tranquilo, né? Agora, passou um pouco de 1.15, eu já começo a olhar com outro olhar para esse fundo, já vou ver se ele tem algo de mais especial do que o básico que eu estou olhando aqui, tá? Nesse caso, ele está com 0,86, quer dizer que para cada R$1 de patrimônio, nós estamos pagando, nesse momento, 86 centavos. Então, ele é um fundo que está abaixo do seu valor patrimonial, tá? Aqui, pelo Fundo Explorer, você consegue ler um pouquinho sobre o fundo, tá? Então, você pode ler tranquilamente ali, né? Ele dá também o gráfico da cotação, eu deixei aqui em 12 meses, né? Para você ter uma ideia, né? De quanto que estava aqui nos últimos 12 meses, né? A gente vê que ele caiu de 114,5, que era o valor de cada cota, e hoje ele está a 96,90 centavos no dia 13/4, como aparece ali, né? Então ele teve uma queda, tá? Muitas vezes na queda é uma oportunidade de compra, né? Claro que analisando todo o cenário, né? Então não quer dizer que a queda seja um prejuízo, pode ser uma oportunidade de compra para muitos, tá? Tem gente que quer entrar no fundo, fica esperando o melhor momento e de repente numa oscilação do mercado, você abre uma janela para que você possa entrar no fundo, tá? Aqui você tem as informações básicas, né? Então você vai ter a razão social, CNPJ, né? Qual é o público qual é o seu público-alvo, né, a data da constituição do fundo, né, quando ele começou, né, prazo de duração que é determinado, né, as taxas que são cobradas pelo administrador também estão aqui e aqui, ó, segmento. Qual o segmento que ele é? Nesse caso é um segmento logístico, tá?
Um pouquinho mais para baixo aqui a gente tem alguns dados que vocês podem na sua pesquisa aí acessar, né? Eu deixei aqui o dividendo aqui travado para mostrar depois. E outra coisa que eu acho muito importante olhar é essa área aqui, ó. Essa área é bastante importante para mim. Essa área me diz que esse fundo é multiativos, ele tem 13 ativos e ele está em multi-estados. Ele está em 6 estados brasileiros, né? Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, tá? Sendo que a sua fatia maior se concentra aqui em São Paulo, tá? Então, isso aqui nos mostra que ele é multiativo, né? E está em multi-estado, então multi-multi. Isso para a gente é bem importante, tá, pessoal? É ruim quando você tem um ativo só, né? E você está em um estado só, que se acontece alguma coisa, você não tem o que fazer, né? Se de repente acontece alguma coisa com esse ativo, morreu o fundo, tá? Então isso é muito importante aqui. Um pouquinho mais para baixo aqui, ó, você consegue saber, né, onde eles estão, né? Onde estão os galpões, né? Então aqui você tem todos os endereços, né? Todas as informações sobre os galpões que você pode, inclusive, pesquisar depois, né? Um pouquinho mais para baixo nós temos outro fator importante, né? Eu deixei aqui a vacância física e a vacância financeira clicada. A vacância corresponde ao espaço que não está alugado, né, do fundo, né, do seu total aqui. Então, nesse caso, a gente vai vendo aqui, ó, a gente percebe que esse fundo ele tem uma variação no último ano de 8% a 11% de vacância física. E na vacância financeira, ele tem uma variação, né, que variou de 3,2% e hoje ela está caindo, né, ela está para 1,2%. Então a vacância financeira corresponde aí a alguns problemas que eles tiveram aí para receber os aluguéis, né? E aí tem mês aqui que você não tem esse problema, tá vendo? A gente não tem vacância financeira, tá? A tendência é que isso acabe caindo cada vez mais, né? À medida que a economia vai melhorando, essa vacância vai diminuindo, tá? Aí nós temos outro dado aqui interessante. A gente tem esses sites que compilam essas informações, mas a gente pode confirmar essas informações no relatório do próprio fundo. Então, o último relatório aqui é de 31/3. Vamos abrir ele para ver o que ele nos apresenta. Ele vai nos jogar para outra página, tá? E esse é o relatório do fundo mesmo, tá? Então aqui nós temos as informações do fundo, tá? Mas eu quero ir com vocês um pouquinho mais para baixo. Se vocês podem ler com calma depois, mas eu quero ir um pouquinho mais para baixo aqui. Eu quero chegar aqui, neste ponto. Aqui eu consigo ver o investimento por classe de ativo, tá? Então ele tem 91% em imóveis, 7% em cota de outros fundos e 2% em aplicações financeiras, tá? Então, essa é a distribuição por classe de ativos. Aqui do lado, a tipologia dos contratos, né? Então, nós temos aqui contratos típicos, são contratos, né, padrão, tá? 53% do fundo é composto de contrato padrão e 47% de contratos atípicos, ou seja, com mais de 36 meses de duração. Quanto maior a classe de contratos atípicos, para nós, melhor. Porque esses contratos são contratos específicos, né? Contratos que têm durações longas. E se o locatário resolve sair, ele tem que pagar uma multa aqui, né? Muitas vezes é pagar todos os aluguéis aqui, né? Até o vencimento do contrato. Então isso nos dá um certo equilíbrio aí, nos dá uma garantia de que a gente pode investir a longo prazo. Quanto maior, melhor, tá? Um pouquinho mais para baixo a gente consegue ver quem são os locatários. Então nesse caso a gente tem Via Varejo, Leroy, GPA, Renner, B2W, né, Mobile. Então aqui você consegue ter uma ideia, né, de quem são os locatários, né? São locatários grandes, né? São empresas grandes, tá? Isso também nos dá uma certa tranquilidade, né? São empresas consolidadas. Um pouquinho mais para baixo a gente tem a correção dos contratos, tá vendo? Então aqui a gente vai ver como esses contratos são corrigidos. Então, 40% IGPM, nesse caso aqui 57% IPCA do IBGE, né? E aqui nós temos 3% do IPC. Então isso aqui pode variar, é claro, né? Cada fundo vai ter, né, o seu tipo de correção de contrato, né? Vai ter o seu
locatário, eles vão também ter aqui os seus investimentos por classe de ativo, pode variar, mas a ideia é que seja multi-ativos, multi-estado, multi-inquilinos, uma vacância baixa, né? E um bom administrador. Então, voltando lá para a minha tela, eu quero mostrar para vocês a tabelinha que eu criei para acompanhar esses fundos, tá? Porque hoje eu estou mostrando para vocês aqui todos essas formas aqui que eu usei para analisar, mas ali no decorrer da compra de cada fundo, né, eu vou mostrar a tabelinha que dá uma compilada legal, né, deixa o vídeo mais curto, mais enxuto, e também as informações vocês já sabem de procurar. Vou deixar ali nos comentários fixado o link desses dois sites, que são sites gratuitos, tá? São 100% gratuitos, vocês podem entrar lá, pesquisar sobre fundos, sobre ações, não tem problema algum, os sites são gratuitos, tá? Então vamos lá para a minha tabelinha aqui, para a gente mostrar como foi que eu montei, tá? Então o código do fundo, né? Número de ativos aqui, como eu já falei para vocês, né? Estados, os contratos típicos, os contratos atípicos, a vacância física, a vacância financeira e, por último, mas não menos importante, o dividend yield, ou seja, os aluguéis dos últimos 12 meses, tá? Que no caso desse fundo está em 7,81%. Eu falei para vocês que eu pulei essa parte aqui, quando eu estava mostrando para vocês aqui nos sites de busca. Então vamos voltar lá, né? Vamos aqui voltar e vamos abrir aqui a parte dos dividendos, tá? Esses sites, eles mostram para vocês aqui, ó, os dividendos, né, do retorno por cota, o último retorno por cota, né, que foi de 66 centavos, né, em relação ao valor da cota atual, 0,68%. Ele mostra aqui nos últimos 3 meses, nos 6 meses, nos 12 meses e desde o IPO, tá? Aqui embaixo a gente tem os gráficos que dá para a gente acompanhar aqui, ó, né? Como foi essa jornada de cota aqui desde 2018, né? Então ele vai te mostrando, né? Lembrando que aqui no meio aqui a gente teve a pandemia, né? Que deu uma boa queda, né? No pagamento de aluguéis, mas já estamos aqui voltando ao crescimento, né? Vocês podem ver aqui que a gente já volta ao crescimento, tá? Um pouquinho mais para baixo vocês conseguem ver isso nesse gráfico aqui, ó. Então a gente vê a variação e já vê que está crescendo, né? A gente está voltando ali para um ponto de crescimento. As oscilações existem, né? Mas está crescendo. E aí você tem outras informações que você pode pesquisar aí, né? Voltamos lá para o número de ativos, né? Então, basicamente, eu usei essas informações para chegar a escolher esse fundo, né? E claro, tem alguns outros critérios que a gente pode olhar, mas basicamente eu usei isso aqui. Preciso lembrá-los que isso não é recomendação de compra nem de venda de nenhum ativo. Tá? Isso aqui é apenas o que eu estou fazendo com o meu dinheiro, né, na carteira deste canal, tá bom, pessoal? Então, não é indicação, eu não acho que vocês têm que sair comprando fundos aí por conta de videozinho da internet, tá? Vocês têm mais aqui analisar, aprender a analisar, ir lá, olhar, né, estudar para saber o que está fazendo, porque se eu sei porque eu estou entrando, eu também sei a hora de sair, né? Se é necessário sair ou não, tá bom? Vamos voltar lá para a minha tela, né? E eu vou anexar aqui para vocês agora a compra do fundo, né? A compra dessas cotas, né? Eu vou comprar ali algumas cotas e vou mostrar para vocês ali para a gente começar essa caminhada. De novo, peço a vocês que divulguem o canal, me ajudem a fazer o canal crescer, divulguem, se inscrevam, ativem o sininho, mas aí esse começo, esse início aí, esse crescimento orgânico, eu preciso muito de vocês para isso, tá? Deixe seus comentários para que a gente possa fazer vídeos alternativos aí no meio, né? Para que vocês possam ter um pouco mais aí de informação aí, eu saber também o que agrada mais, o que vocês estão pesquisando, né? Que fundos vocês têm, se vocês já investem, não investem, né? Se estão pensando em investir, né? Frisando sempre que a gente tem que criar nossa reserva de emergência primeiro, organizar nossas finanças, né? Isso é muito importante para ter consistência nos investimentos, tá bom? Então vamos lá para o vídeo, eu vou mostrar para vocês ali a primeira compra e o início aí dessa carteira desse canal. E eu quero compartilhar com vocês essa primeira compra, né? Nós vamos comprar aí o fundo imobiliário. Então, eu escolhi colocar como primeiro fundo na carteira o XPLG11, tá? Que é um fundo logístico, né? Quando você coloca o código aqui,
A Rico já te dá o código, confirma o código do ativo, me passa o último preço ali, o preço de melhor oferta no momento, me dá aqui a variação que está sofrendo hoje, né? E está me dedando aqui que está dando o horário que eu estou comprando, né? E quantas cotas temos disponíveis no momento para essa melhor oferta, tá? Nós vamos começar aqui comprando 4 cotas. Então, quando eu colocar a quantidade aqui, automaticamente ele já soma aqui, já me dá o valor que vai ser a minha compra. Eu coloquei um pouquinho mais de capital lá para a gente fazer essas compras, né? Então, esse primeiro fundo nós vamos comprar 4 cotas. É um processo muito simples. Se por acaso até eu colocar e enviar aqui essa oferta mudar, ele vai me dar essa ideia de preço aqui, ó. Tá? Só que nesse momento, nesse preço, só está disponível uma cota. Vocês podem acompanhar aí no vídeo que agora mudou para 14 e aumentou um pouco o valor. Então, vamos efetuar essa compra, né? Então, estou mandando a minha ordem aqui, ó. Ele está pedindo para colocar minha senha eletrônica, tá? Eu vou fazer esse processo e a gente vai dar sequência aí. Ok, senha eletrônica colocada, vou enviar. Aí, como vocês podem ver, ó, a ordem foi enviada com sucesso. Você compra e vende com facilidade. Então vamos voltar lá para mim, vou voltar a imagem para mim, para que a gente possa conversar mais um pouco. Bom, pessoal, como vocês puderam acompanhar, a compra do primeiro ativo imobiliário foi feita pelo XPLG11 e com isso nós damos início à nossa jornada de construção de patrimônio, né, e busca de renda passiva para chegar na nossa liberdade financeira de R$ 2.500 a R$ 3.000 ali por mês, que nós vamos depois reinvestir esse dinheiro aí ao longo do tempo para fazer esse patrimônio crescer cada vez mais, tá? Mas o objetivo é chegar nessa renda. Então vocês vão me acompanhar aí no decorrer dos anos, aí eu vou postar ativo a ativo, compra a compra, né? Lembrando que não é recomendação de compra nem de venda de nenhum ativo, mas eu vou dividir com vocês tudo aquilo que eu fizer ali para buscar essa renda passiva para esse canal. Quero lembrá-los aí mais uma vez de divulgar o canal, compartilhar o vídeo, deixar os seus comentários, o seu like, se inscrever, ativar o sino, me ajudar a fazer esse crescimento orgânico aí do canal funcionar e atingir um número maior de pessoas, né? E no próximo vídeo aí vou trazer a compra de mais um fundo para vocês aí, para vocês poderem acompanhar, para vocês começarem a ver o crescimento desse canal. Um pouquinho mais para frente vou mostrar aí qual é o site que eu uso para acompanhar esses investimentos aí, fazer toda a diversificação, acompanhar a porcentagem. Vamos fazer aí um trabalho bem bacana, simples, fácil de enxergar. Vou trazer a vocês as informações. Agradeço por me acompanhar aí nessa jornada e aguardo vocês no próximo vídeo.